Bom, nós estamos aqui de volta, né, para continuar falando das integrais. A gente resolveu até aqui apenas integrais onde a gente usou primitiva imediata para achar a solução. E agora a gente vai já começar a estudar as técnicas de integração, né? Ou seja, vamos resolver integrais que não estarão assim, não serão rápidas, no sentido de que você vai olhar e já vai saber qual é a função que é derivada dela. A gente vai ter que fazer ajustes para chegar nos resultados, tá certo? Então, a primeira técnica de integração é essa aqui, que é a regra de substituição para as integrais definidas e indefinidas. Vamos lá. A ideia que surge é a seguinte, né? Antes de começar a falar o que está ali, ó, eu vou lembrar aqui umas coisinhas sobre derivada que a gente vai ter que usar para fazer esse tipo de integração. Imagina que você tem uma função composta, né? A gente sabe que f bola g de x é a mesma coisa que f de g de x. Suponha o seguinte, que a gente consegue derivar, fazer esta derivada, né? A derivada da função composta. A gente sabe que pode fazer de duas maneiras diferentes. A gente usa a regra da cadeia, ou, que é o equivalente a fazer isso aqui, ó. Deriva a função que é externa, né? Que no caso é a f. Repete a interna, ó, a interna repetida sem derivar, e multiplica pela derivada da interna. Perfeito? Qual vai ser o nosso objetivo? Fazer o retorno. Ora, fazer o retorno vai ser fácil, né? Quando eu estou enxergando como é que a coisa acontece. Então, eu quero integrar f' de g de x, g' de x. dx, né? Ó. Quando eu faço isso, ó, o que eu faço? Olhando aqui já está direto, né? Ó. A função é essa. Quando eu integro, né? Ó, a integral faz o retorno para essa daqui. Então, vai ficar f de g de x mais a constante. Pronto. Acabou-se. Simples, né? Ó. Só que, às vezes, a gente não enxerga que está assim, né? Ó. Por exemplo, olha só. Vou dar um exemplo como esse aqui fácil, né? Ó. Tu tem que a tua função é o cosseno de x ao quadrado. Aí, como é que tu deriva, né? Ó. Aí, lembra. Derivada do cosseno é menos seno. Aí, repete a interna, né? Ó, que é o x ao quadrado, vezes a derivada da interna, 2x. Então, isso aqui dá menos 2x seno de x ao quadrado. Perfeito? Aí, olha só, integrar isso, ó, integrar isso é fácil. Menos 2x seno de x ao quadrado. Como ali, ó, eu estou vendo quem foi que gerou ela, ó, já vou dizer direto. Ah, isso aqui é fácil. Cosseno de x ao quadrado mais a constante. Acabou-se. Por quê? Porque se você derivar, você chega nesse resultado. Tá certo? Como eu disse aqui, ó, né? A gente sabe a derivada, sabe como é a derivada. Então, quando a gente integra, a gente sabe qual foi a função que originou, né? A gente sabe qual é a primitiva. Então, a gente já coloca ela mais a constante. Como aqui, ó. Eu derivo o cosseno de x ao quadrado menos seno de x ao quadrado vezes 2x. Organizei, então, a integral desse resultado, eu já sei que é o cosseno de x ao quadrado mais a constante. Então, a primitiva de menos 2x seno x ao quadrado dx é cosseno de x ao quadrado. Qual vai ser o detalhe? Que nem sempre vai estar... Eu vou ter derivado antes para enxergar, né? Então, eu vou ter que achar uma maneira de enxergar isso. Aí é onde a regra da cadeia é útil, né? Deixa eu apagar aqui e lhe mostrar. Tá certo? Olha só. Imagina o seguinte. Que tu tenha... Quero integrar cosseno. Melhor. Cosseno de 2x, por exemplo. Bem simples, né? Qual é a função que eu derivo e dá isso daqui, né? Qual é a primitiva? Aí eu uso a regra da cadeia. Qual é a interna? A interna é o 2x? Aí você coloca lá. A interna é o 2x. Aí você deriva, ó. Aí deriva, né? Para saber qual a derivada da interna, né? Vai ser du dx, deriva sempre dessa forma, né? Como quociente, dá 2, né? Passa o dx para o outro lado, aí o du fica igual a 2dx. Perfeito? Não é? Ó? E aí, como é que eu vou fazer? Aí eu vou fazer a substituição aqui, ó, né? Ó. Vou mudar a variável, né? Usando a mudança, eu posso fazer, ó. Então aqui ficaria
Integral cosseno U, só que tem um problema. Eu ainda tenho o dx aqui, ó. E eu tenho que ter 2dx. Né? Porque a derivada da interna é 2. Então, eu só tenho a função, eu não tenho a derivada da interna. Então, eu faço a derivada da interna aparecer como? Eu multiplico por 2 aqui, aí você vai dizer, mas professor, quando eu multiplicar por 2, eu vou alterar o valor da integral. Eu sei que é constante, eu repito, né? Ó. Então, né, como eu vou repetir, eu tiraria o 2, então o resultado que der vai dar o dobro da original, porque eu acrescentei o 2. Então, eu tenho que fazer de tal maneira que a integral não troque de valor. Então, na verdade, eu não vou multiplicar por 2, eu vou multiplicar por 1. Mas por esse 1 conveniente. Porque meio vezes 2 é 1. Então, é como se eu tivesse multiplicado por 1. Por quê? Ó, como é integral, eu poderia colocar o meio para dentro e multiplicar aqui pelo 2, aí ele desapareceria. Então, não alterou nada. Perfeito? Só mudei aqui o 2x, né, ó, para U. Tá ok? Aí você vai cancelar? Claro que não. Aí você fez o quê? Você fez aparecer justamente o que você queria, ó. Cosseno U. Aí o 2dx, ó, é o du. Então você mudou a variável. Agora sim, ó. Eu não podia integrar aqui, ó, porque aqui era u e aqui era x, né, ó. A minha variável agora é u e foi derivada em função de x, então não dava, então eu teria que organizar. Aí eu organizei, né, ó, com esse ajuste aqui, né, ó. Aí esse ajuste fez aparecer o du. Tá certo? Então, isso aqui é igual a meio. Qual é a integral do cosseno? A gente já viu que a primitiva do cosseno é o seno. Então, é seno de u, porque a variável é u, mais a constante. Teria terminado aqui, ó, se a minha questão fosse com u. Acabou, né? Mas, infelizmente, ó, o meu problema foi feito na variável x. Então, eu tenho que devolver, né? Colocar a solução na variável x. Então, vai ficar meio seno. Aí o nosso u é o 2x. Perfeito? Tá ok? Olha, é exatamente o que a gente fez nas primitivas. Não mudou nada, né? Ó. Lembra? Se você pegar aqui, ó, se você pegasse assim, ó, se você pensasse assim, ó, é cosseno de 2x, a integral do cosseno é o seno. Se você fizesse assim, ó, seno de 2x, qual seria a derivada? Seria cosseno de 2x, aí vezes a derivada da interna, que é o 2. Então, ficaria 2. Então, qual é o problema? Aqui não tem 2. O que eu fiz? Utilizando esse artifício, eu fiz o 2 aparecer, né? Ah, professor, então não bastava colocar o meio, né? Para dividir por 2 para dar certo, né? Ó, porque se eu dividir por 2 aqui, né? Ó, aí dá certo. Divido por 2 e fica cosseno de 2x, como a gente fez antes, né? Ó, tá certo? Aí daria certo. Daria seno de 2x mais a constante, como deu, né? Ó, né? Tá ok? Seno de 2x sobre 2 mais a constante. Não poderia ter feito isso? É claro que poderia. Mas o detalhe é que a função nem sempre vai ser simples assim aqui, né? Ela pode ser um pouco mais complexa. Aí a gente tem que ver melhor como fazer. Perfeito? Então, o processo vai ser sempre esse. Então, deixa eu passar aqui para a tela seguinte para a gente ver a justificativa, tá certo? Bom, se U é igual a g de x for uma função derivável cuja imagem em um intervalo i e f for contínuo em i, então, né, ó, exatamente o que eu disse. A integral, ó, o que eu fiz aqui, ó? Eu falei que esse aqui era u, né, ó, é o g de x, né, ó, lembra como eu fiz lá com 2x? Aí aqui, ó, du dx é a derivada, então é g' de x. Passo o dx para cá e o du, ó, né, ó, g' de x dx. Lembra? Só que aqui foi o 2 que apareceu, porque aqui era 2x, lembra, né, ó? A mesma coisa. Aí aqui, ó, eu já fiz a substituição, ó, fu. Pronto. Aí é só resolver essa integral, como nós resolvemos de maneira simples, né? Ó. Perfeito? Então a ideia, como você pode ver aí, ó, é bastante simplificada, né? Ó. Então vamos continuar, né? Ó. A regra da substituição em geral funciona sempre que uma integral, melhor, a regra da substituição em geral funciona sempre que temos uma integral que possa ser escrita na forma f de g de x, g' de x. Perfeito? Observe que se f for a derivada de alguma função, aí você já terminou e encontrou o resultado. F de g de x mais c, né? Ó. Porque aqui, ó, é como se você estivesse fazendo assim, ó, isso é igual, como f' é igual a f,
Então, quando você integrar, o resultado volta para f. Vai ficar f de u mais a constante. Perfeito? Mas quem é u? O u é o g de x. Exatamente o que a gente fez. Aí, no final, a gente substituiu, lembra? F de g de x, que era o 2x, né? Ó, naquele nosso exemplo. Pronto. E você achou a solução. Simples assim. Perfeito? Então, vamos lá. Tá ok? Então, aqui, ó, é o que está sendo dito, né? Olha aí. Perfeito? Mesma coisa, a integral de f' é o f, né? A integral da derivada é a função original, que foi exatamente como nós fizemos, não é? Esta regra é importante porque nos fornece primitivas para uso do teorema fundamental do cálculo, que nem sempre são fáceis de encontrar. Perfeito? Vamos fazer essa daí, ó. Então, a gente fez aquela simples, agora vamos fazer essa daí, ó. Primeiro, olha só, você tem que descobrir qual é a função interna, né? Então, vamos lá. É a integral de x ao cubo vezes cosseno de x à quarta mais 2, dx. Se fosse só o x, né, ó, a integral do cosseno de x, bom, esse daqui é fácil, a integral do cosseno de x é o seno de x mais a constante, né, ó. Mas o problema é que não é x à quarta mais 2, ainda tem esse x ao cubo para atrapalhar, né? Eu vou me concentrar primeiro nessa função composta, olha só. Eu vou dizer que esse cara aqui é o nosso u. Então, u é igual a cosseno. Melhor, cosseno não, é só x à quarta, né? Me perdoe aí. Né? Porque eu já estou pensando aqui no resultado. Eu estou pensando como tem que ficar no resultado, né? Então, aqui é x à quarta mais 2. Tá certo? Então, eu vou ter aqui. Agora, qual é o próximo passo? Derivar, né? Para saber qual é a derivada da interna, né? Para ver se ela está aí em algum lugar. É 4x ao cubo dx. Então, o du é 4x ao cubo dx. Então, eu tenho que ter aqui, né, para eu poder fazer a substituição por du, 4x ao cubo dx. Eu vou reorganizar para ver o que falta e o que precisa acrescentar. Cosseno de x à quarta mais 2. Ah, professor, e o x ao cubo? Como é o produto, eu posso colocar o x ao cubo depois, ó. X ao cubo dx. Tá certo? Aí, ó, qual seria o próximo passo? Integral do cosseno de u, aí teria que ter o du. Mas eu não tenho du. Aqui foi fácil, x à quarta mais 2 é o u. Tá aqui, olha aí. Não é? Mas e por x ao cubo dx? Eu preciso ter um 4. Tá certo? Bom, aí a regra é a seguinte. Eu sempre posso acrescentar constantes, desde que não altere o valor da integral, como eu fiz antes, né? Eu acrescentei o 2 e multipliquei por meio. Porque só acrescentar o 2 naquele exemplo, eu não teria o resultado que eu queria. Eu teria o dobro dele, porque eu multipliquei por 2. Aí, para não ter o dobro, eu pego e divido por meio. Aí eu voltei para o original, porque meio vezes 2 é 1, e é como se eu tivesse multiplicado por 1. Então, vou usar um processo similar aqui. Ó. Eu preciso que lá no x ao cubo dx tenha um 4. Aí você coloca vezes 4. Tá certo? Mas isso mudou o valor de tudo, né? Por quê? Porque ficou 4 vezes, né? Se você colocar o 4 para fora, o resultado ficaria multiplicado por 4. Para que isso não ocorra, você divide por 4. O que é dividir por 4? Multiplicar por 1/4. Então, se você colocar o 4 para cá, ó, divide o 4 com 4 dá 1 e não alterou nada. Você só reescreveu a mesma integral que você queria resolver desta forma. Mas qual a vantagem? Né? Ó, esse aqui, ó, 4x ao cubo, né? Ó, 4x ao cubo é o nosso du. Agora sim, ó, é o nosso du. Perfeito? Ah, e 1/4. Bom, 1/4 não sumiu, porque o 4 foi integrado aqui no du, né? Ó. Então, não mudou nada. O resultado que dá aqui, ó, vai ser 4 vezes o resultado inicial. Mas como eu estou multiplicando por 1/4, não tem problema. Tá certo? Então, vamos lá. 1/4. Integral do cosseno é o seno de u mais a constante. Aí, como eu lhe disse, ó, resolvi a integral. Qual é o nosso problema? Que o nosso resultado não tem que ser em termos de u, tem que ser em termos de x. Então, eu tenho que voltar. 1/4 seno. Ah, quem é u? X à quarta. Mais 2. Pronto. Então, ó, eu vou apagar esse lado aqui, ó, que vocês já viram, né? Para eu escrever a solução bem direitinho, né? Ó. Então, aqui a gente já resolveu, já usou, né? Ó. Então, vou só apagar aqui, ó, para eu escrever aqui no slide direitinho. Então, ó, a integral de x ao cubo
cosseno de x à quarta mais 2 dx, né? É 1/4 seno de x à quarta mais 2. Então, você entendeu que esse x ao cubo que está aqui, né? Ó, ele serviu por causa da derivada. Acrescentar e tirar a constante, eu posso. O que eu não posso é acrescentar a variável, né? Eu não poderia acrescentar o x ao cubo aqui, ó, se ele já não viesse na função aqui de integração. Se não tivesse o x ao cubo aqui, eu não poderia integrar. Não daria para integrar de jeito nenhum. Perfeito? Por quê? Porque eu não poderia expressar a derivada da interna para eu fazer aqui a regra, né? Ó, eu tenho que ter a derivada da interna para quando eu poder integrar, ó, eu voltar para a solução. Tá certo? Então, é isso. Tá ok? Então, ó, o x ao cubo ele tinha que estar. Então, se aqui fosse x à quinta, aí teria que aparecer aqui um x à quarta, porque a derivada de x à quinta é 5x à quarta. Então, o x à quarta teria que estar. Aí o 5 eu só acrescentaria dessa forma que eu fiz com 4. Perfeito? Vamos lá, vamos passar. Então, ó, chamamos o de x à quarta mais 2, temos que seu diferencial du é 4x ao cubo dx, não é? Ó, como a gente viu. Onde percebemos que, exceto o 4, né, todo o resto está na integral. Assim, usando x ao cubo dx... Não, eu não fiz assim, eu fiz de maneira diferente, eu acrescentei, né? Tá certo? Mas você pode fazer assim também, como foi dito aqui, ó. Como é que foi dito aqui, ó? O 4x ao cubo, ó, estava dividindo, ele estava multiplicando, ele passou dividindo. Aí ficou assim, né? Ó. Aí ficou integral do cosseno de u, du sobre 4. O 4, como é constante, na verdade é 1/4, né? Você tira, aí fica 1/4 integral do cosseno de u du. É só outra forma de ver aquilo que eu lhe mostrei, tá? Aí daí o processo é igual, tá certo? Aí daí para diante o processo é igual ao que nós já tínhamos, né? 1/4 seno u, 1/4 seno de x à quarta mais 2, mais a constante. Tá ok? Então vamos lá. Calcule a integral de 2x mais 1 raiz quadrada, né? Aí, de novo, se fosse assim, ó, a integral de raiz quadrada só do x dx, né? Ó, eu só faria aquela mudança lá, ó, para a potência, né? Ó, a integraria e daria 2/3 raiz de x ao cubo, né? Ó, porque meio mais 1 vai dar 3/2, vai dar 3/2 sobre 3/2. Aí sobre 3/2 vira 2/3. E o 3/2 aqui do expoente do x vira isso daqui, né? Ó, fácil, fácil, né? Ó, tá? Mas aqui não é assim, ó, é 2x mais 1. Então, é uma função composta, porque o normal é só com o x. Como não é o x que está lá dentro, então essa é a função composta. Quem é a interna? A interna é sempre a coisa que fica no lugar do x, não esqueça disso. Então, quem é que está no x? O 2x mais 1. Então, é o 2x mais 1 que vai ser o u. Então, a integral da raiz quadrada de 2x mais 1 dx vai ser igual. Eu já vou arrumar aqui, né, ó, integral de 2x mais 1 elevado a meio dx, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que o u é 2x mais 1, que é a interna. Aí eu vou derivar. du dx é igual a 2, né? Que a derivada aqui é 2. Então, o du é 2 dx. Aí, o que é que você faz? Você tem lá o dx, ó, para substituir, né? Ó. Né? Quando você for fazer aqui, ó, isso aqui vai ser igual a integral de u elevado a meio. E não dá para substituir, ó, no lugar do du, colocar, no lugar do dx, colocar o du, porque o du é o dobro do dx. Aí o que você faz? Aquele ajuste lá. Coloca o 2 e divide por 2. Que isso não altera nada. Então ficou meio, né? Ó, meio, u elevado a meio, 2 dx é o du. Ora, a sua nova variável é u. Se a sua nova variável é u, você aplica a regra de integração normal, a mesma que está aqui, ó. Tá certo? Então, vai ser aqui. Aqui eu vou fazer bem devagar, não foi como ali que eu fiz rápido. Né? Ó, ficar vezes u elevado a meio mais 1, né? Ó, pela regra, né? Ó, meio mais 1, mais a constante. Isso aqui é igual a meio. Opa. Vamos arrumar aqui esse negócio que não ficou bom, né? Ó. E vamos lá, voltar por... Tá, agora sim, meio, né? Ó, vezes u elevado a 3 meios sobre 3 meios, né? Ó, mais a constante. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter meio, né? Ó, aí eu vou ter este meio, que vai nos ajudar
a resolver. E o 3/6, né? Ó, lembra que é divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pela segunda invertida, né? Ó, aqui nessa parte aqui, né? Ó, repete essa e multiplica por essa invertida, né? Ó. Mas como a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou colocar primeiro esse aqui, ó. Tá certo? Mas ele é o que tem que ser invertido, porque ele é o que está embaixo. Então vai ficar 2/3. Mas por que isso, professor? Para cancelar aqui, ó, né? Aí vezes. Aí, ó, a primeira que deveria ser repetida, eu coloquei por segundo, né? Ó. Mas é ela que tem que ser repetida, né? Ó. Mais a constante. Aí pronto. Cancela esse 2 com esse 2, por quê? Porque a multiplicação então, vai ficar 1/3. Tá certo? Quem é o nosso U? Eu não quero resposta com U. É 2x mais 1. E o 3/6 é raiz quadrada de 2x mais 1 ao cubo, aí mais a constante. Pronto, a resposta é essa. 1/3, raiz quadrada de 2x mais 1 ao cubo, mais a constante. Simples assim. Tá certo? Ah, professor, e se eu deixasse aqui o expoente 3/6, só o 3/6 sem colocar raiz? Tudo bem, estaria certo. Mas numa questão de múltipla escolha, você vê como é que está a resposta para ver se adequa à sua, né? Porque tem que ser a mesma, né? Tá certo? Só isso daí. Você vê, ó, não é difícil. Agora você consegue resolver integrais um pouco mais difíceis do que aquelas que a gente estava vendo até agora, né? Tá certo? Vamos lá? Vamos passar para o próximo. Né? Ó, exatamente como nós fizemos aí, olha aí, olha aí, olha aí, né? Ó, aí, ó, de novo, aqui tá do jeito dele, né? Ó, ele pegou o 2 e passou para cá. Então, eu sempre estou apresentando, então, duas formas. A forma que eu faço escrevendo e a forma do slide. Você escolhe qualquer uma das duas para fazer. Você faz a que você achar que é mais simples. Tá certo? Tá ok? Então, vamos lá. Olha aí, e agora como é que faz isso? Tá certo? E agora, qual é esse? Como é que eu vou saber, né? Ó, tá certo? Aí você tem que observar o seguinte, ver o que está com o maior expoente, é esse aqui, ó. Se você falar que isso aqui é o U e derivar, vai aparecer menos 8x, dx, né? Ó. Então, ó, esse x é só auxiliar. Então, a interna é essa aqui, né? Ó. Então, ó, U é igual a 1 menos 4x ao quadrado. Se mesmo assim você não ficar claro, você reescreve. Essa aqui é a integral de x vezes 1 menos 4x ao quadrado, né? Ó. A raiz é meio. E como ela estava no denominador, para vir para o numerador, tem que colocar menos meio, dx. Então, aqui fica claro que a função principal ó, é a potência. Tá certo? Então, a interna é 1 menos 4x ao quadrado. Então, esse x é só o auxiliar para você colocar junto do dx, né? Ó. Por quê? Porque quando você derivar aqui, ó, vai dar igual a menos 8x, não é? Ó? A derivada de 1 é zero. Aí o dx que estava para cá, como você quer o diferencial, passa para o outro lado. Agora você vai precisar fazer aparecer o menos 8, ó, porque você não pode colocar o x, porque o x ó, já tem que vir. Se ele não viesse, você não poderia acrescentar. Nunca esqueça disso. Porque se você acrescentar a variável, vai estar errado, tá certo? A variável claro, a variável de derivação ou de integração, que é a mesma, né? Tá certo? Agora aqui, ó, eu vou reorganizar, para ficar já tudo do jeitinho que eu quero, né? Ó. Vai ficar 1 menos 4x ao quadrado. Professor, eu sempre preciso fazer essa reorganização? Claro que não, mas eu prefiro colocar, né? Ó, porque eu estou lhe mostrando como é que funciona. Então, quanto mais detalhes eu colocar, melhor, né? Ó. Então, é isso que eu tenho com o x aqui, né? Ó. Peguei esse x aqui, ó. Como tudo aqui é produto, a ordem dos fatores não altera, então já coloquei junto do dx, porque ele está aqui para isso, apenas para auxiliar. Tá certo? E eu preciso agora, para ser o du, eu preciso de menos 8. Aí eu acrescento aqui, ó. Como tem o sinal de menos, aí eu coloco menos 8 entre parênteses, né? Mas para não alterar, eu tenho que dividir também por menos 8. Não é? Pode ser 1 sobre menos 8 ou menos 1 sobre 8, porque menos com menos é mais. 1 oitavo vezes 8 é 1. Então, eu multipliquei por mais 1. Se eu multipliquei o que eu tinha antes por mais 1, eu não alterei, porque 1 é o neutro da multiplicação. Então, o resultado é o mesmo, né? Agora sim, ó. Agora é só menos 1 oitavo, integral. Esse aqui é o nosso U, elevado a menos meio, vezes menos 8x dx é o nosso du. Então, tá lá, ó.
o nosso DU, menos 8x dx é o nosso DU. Pronto. Agora ela ficou simples. Ela estava composta e agora ela não está mais composta. Agora eu resolvo. Menos 1/8, tá certo? U elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1 mais a constante. Então, isso aqui, ó, deu menos 1/8, tá certo? U elevado a meio sobre meio, né? Você tem um, tira a metade dele, continua a outra metade, mais a constante. Aí aqui é aquela história. Repete a primeira, né? Essa aqui, claro que não é a primeira, aí vezes. Aqui, ó. Repete essa e multiplica por essa invertida. Eu vou começar com a invertida. 2 sobre 1, né? E a primeira, né, ó, só para ficar com variável depois, né? Só para isso, né? Mas... aqui, ó, a gente vai cancelar esse com esse e aqui vai dar 4, né? Ó. Então vai dar menos 1/4. Então vai ficar igual a menos 1/4. O nosso U é 1 menos 4x ao quadrado, né? Ó, porque é o início, elevado a meio. Mas a constante pode deixar assim? Claro que pode. Mas eu prefiro assim, ó. Menos raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado sobre 4 mais a constante. Tá certo? Então, essa resposta ou essa dá na mesma. Você só tem que verificar, né, se a questão for de múltipla escolha e não discursiva, né, claro, né, qual que se apresenta lá. Perfeito? Nas alternativas. É isso. Como você pode ver, ó, não tem nada mirabolante, nada difícil, né? Ó. Tá certo? Então é isso, né? Ó. Menos 1/4, raiz quadrada de 1 menos x a quarta. E não esqueça, ó, que ele faz diferente da gente, né? Ó. Eu tenho que du é igual a menos 8x dx. A gente acrescenta o menos 8 aqui, ó. Ele não, ele passa o menos 8 dividindo. Porque aí já vai estar a fração lá, né? Ó. Quando eu substituir, vai ficar menos du sobre 8. Aí o menos 1 sobre 8 sai, né? Ó, tá aqui. Tá certo? Aqui ele se organizou depois, mas você faz como você achar melhor. Tá certo? Agora aqui, ó, integral da tangente. Aí, ó, isso aqui, ó, não tem primitiva imediata, né? Tem alguma função que você deriva assim imediatamente da tangente? Lembre aí, nenhuma. Derivada do seno é o cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Derivada da secante é secante vezes tangente. Derivada da cossecante é cossecante vezes cotangente. E a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Nenhuma derivada da tangente. Então, o que você vai fazer? Ó? A gente sabe o seguinte, pelas identidades que a gente já estudou, isso aqui é a mesma coisa que o seno de x sobre cosseno de x. dx. Aí, ó, se você falasse que u era o seno, a derivada do u, ó, se eu falasse assim, então vou dizer que u é o seno, será que vai funcionar? O du dx é igual ao cosseno x. Então, o du é igual a cosseno de x dx. Isso resolve? Olha, eu tenho cosseno, mas está no numerador. E aqui ele apareceu, ó, no numerador multiplicando o dx. Então, ele não serve. Tá certo? Aí inverte a escolha. Vamos inverter a escolha. Então, isso aqui, ó, não nos serve. Vou inverter a escolha. Então, vou dizer que é o cosseno de x. Aí o du... Por quê? Por que eu estou testando assim, ó? Porque aqui não está claro quem é interna, né? Assim, muito claro. Tá certo? Então, vamos lá. Derivada do cosseno é menos... agora já apareceu um legal, né? Ó. Aí, então, o du é igual a menos seno x dx. Menos seno x dx é o que tem lá, ó, para ser o du. Só não vai ser o du direto porque eu preciso de um menos, né? Ó. Perfeito? Aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou organizar aqui, ó, para ficar bem direitinho. Isso aqui é igual a integral. Vou separar esse, porque é melhor eu ver separado. Por que eu vou separar? Porque eu quero seno de x junto com o dx, como está aqui, né? Ó. Aí está faltando o menos. Então é fácil. Eu vou colocar menos 1 aqui, ó. Se menos 1 vezes isso é menos seno x dx, não é? Ó? Perfeito? Só que tem um problema. A minha integral trocou de sinal, porque eu coloquei menos 1. Aí, para não trocar, eu faço o mesmo de antes. 1 sobre menos 1. Perfeito? Não é? Porque cancelo menos 1 com menos 1 e dá 1, olha só. Claro que o menos não precisava estar aqui. Você podia ter colocado, em vez disso, só menos 1 lá fora também, né? Ó, que daria a mesma coisa, porque menos 1 com menos 1 de dentro dá mais. Então, não alteraria nada. Eu só estou colocando para você ver
que é a mesma técnica de antes, não mudou nada. Tá certo? Então ficou menos, né? Porque menos 1 vezes a integral vai dar integral, então integral. 1 sobre cosseno, o nosso cosseno é o u, né? Ó, aqui, ó. Então vai dar 1 sobre u. Tá certo? Vezes. E o menos seno x dx, ó. Menos seno x dx é o du. Du. Então, ó, a composição, ó, era 1 sobre u. Então, a composta é aqui. E seno de cima, na verdade, é só o que está associado à derivada, né? Ó. Então, ficou assim, né? Agora, ó, isso aqui é igual a menos ln do módulo de u mais a constante, porque é 1 sobre u, a integral é o ln de u, como a gente sabe, né? Ó. Então, ó, isso aqui, ó, vai dar o quê? Vai dar o que a gente já sabe, né? Falta só agora substituir o u. Aí, substituindo o u, a gente já vai ter resolvido, né? A gente substituindo o u, já vai ter resolvido. Pronto, simples, simples, simples assim. Tá certo? E terminou. Eu não sei se você achou que era difícil, mas não é difícil, né? Então, vai ficar menos ln do módulo de cosseno de x mais a constante. Isso é verdade. Mas, professor, a gente resolveu várias questões antes que a gente não colocou o módulo, não é? Na última aula. Mas a gente não colocou o módulo porque a gente tinha certeza que a variável era positiva. E o módulo do número positivo ele mesmo não precisava. Como o u, esse u aqui, ele é o cosseno de x, a gente sabe que pode ter x que faça o cosseno dar resultado positivo ou dar resultado negativo. Então, tem que continuar com o módulo. Tá ok? Então, menos ln do cosseno de x. Agora sim, ó, a integral da tangente de x dx, ó, a gente já sabe direto. É menos o logaritmo natural, tá certo? Do módulo do cosseno de x mais a constante. Perfeito? Então, vamos lá, continuar. Olha aí. Perfeito? Aqui, ó, é como ele fez. Ele multiplicou por menos 1, aí o menos foi pro du, né? Ó. Tá certo? Aí, como o menos foi pro du, aí o que você faz? Menos é como se fosse menos 1. Você pode colocar fora da integral. E o resto do processo é normal. Perfeito? Tá ok? É isso. É isso. Tá, ó, então, tá aqui a resposta, né? Ó. Aqui, ó, a gente sabe que quando é menos 1, pode virar expoente, né? Ó, aqui, ó. Tá certo? Pode ficar assim, né? Ó. ln de 1 sobre cosseno de x. Então, isso aqui, ó, é igual ao ln, ó. O menos aqui, ó, virou menos 1 expoente, porque o número que multiplica o logaritmo é expoente do logaritmando, então fica 1 sobre cosseno de x. Em módulo, né? O logaritmo disso. Tá certo? O logaritmo disso. Aí, ó, o logaritmo de 1 sobre cosseno x é a secante, então fica ln do módulo da secante de x. Tá certo? Então, aqui, ó, pode ser isso ou pode ser ln da secante de x em módulo mais a constante. E a justificativa está aqui embaixo. Perfeito? Tá ok? Então, é como eu lhe disse. Imagina que numa questão de múltipla escolha, tem essa resposta e não tem a essa. Não vai dizer lá, ei, professor, a questão fulano de tal não tem solução. Claro que tem, você só não está sabendo como chegar nela, né? Tá certo? Tá? Porque sempre vai ter, porque eu sempre reviso todas elas, tá ok? Então vamos lá, continuar. Bom, integrais definidas. Como ele diz aí, ó, tem duas formas de fazer as integrais definidas, tá certo? É quando a gente vai empregar o método da substituição. Quando a integral é como a da aula passada, que é imediata, a gente já faz direto, como a gente mostrou lá. Mas quando houver substituição, tem dois modos de fazer, né? Você vai entender já já por quê, né? Um deles consiste em se calcular a primeira integral indefinida, e então usar o teorema fundamental do cálculo e resolver, né? Tá certo? Mas o outro é assim, quando a gente fizer a substituição, já faz todas as mudanças necessárias para que a gente não volte para a variável x. Quando a gente fizer a mudança da variável, já vai permanecer na mesma variável, né? Ó, você vai entender já já. Perfeito? Olha só, essa daí. Poxa, aqui já está ela feita toda, né? Ó. Tá ruim. A ideia é a seguinte. Deixa eu escrever aqui, deixa eu ver qual é, para eu lhe mostrar. 2x mais 1, a raiz, né?
Então, vamos lá. É a integral de 0 a 4 da raiz quadrada de 2x mais 1. Deixa eu só confirmar se é 2x mais 1 para o nosso resultado não dar diferente, né? Tá. 2x mais 1, né? Aí o que é que você faz? Uma maneira é você parar aqui, né? Ó. Você pega e integra só a raiz. Faz a integral indefinida. Ó. Eu preciso resolver a integral definida. Então, você resolve só a integral definida. Olha aí. Aí a gente sabe o seguinte, que o nosso U, que é a interna, né? Ó, que a gente já viu, né? A gente até resolveu uma similar a essa, acho que era essa mesmo. 2x mais 1, e a gente já viu que o du é igual a 2dx. Aí você precisa acrescentar o 2 aqui, né? Ó, perfeito. E multiplicar por meio aqui fora para não alterar. Aí ficou assim, ó. Meio integral de u elevado a meio dx. Pronto. Aí você já resolve normalmente. Eu já vou pular aqui alguns passos para ficar no resultado já por causa do espaço aqui. Ó. Ficar meio. Aí, ó, meio mais 1 é 3 meios, tá certo? Então vai ficar u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Mas o 3 meios vira 2 terços mais a constante. Então isso aqui vai dar, ó, 1 terço. Aí eu vou substituir ali, ó, raiz quadrada de 2x mais 1 ao cubo, que é o u, né? Ó. Já substituí o u mais a constante. Pronto. Então, a primeira maneira é essa. Você tira aqui a raiz, né? Só integral sem os limites de integração, ou seja, resolve a integral indefinida. O resultado dela aparece a constante. Feito isso, o que é que a gente faz agora? Feito isso, o que é que a gente faz agora? É o seguinte, a gente volta lá para a integral, a gente já resolveu, né? Ó. Mas só que a gente vai fazer assim, ó. O resultado dessa integral foi 1 terço, tá certo? Raiz quadrada de 2x mais 1 ao cubo. Aí agora eu vou resolver a integral definida com o teorema fundamental do cálculo, de 0 a 4. O que faz primeiro? Substitui o 4. 1 terço, raiz quadrada de 2 vezes 4 mais 1, elevado ao cubo, né? Substitui o 4. Aí menos, né? Ó, que é o f de B, né? O f do de cima, menos o f do de baixo, que é o zero. Vai ficar de novo 1 terço, raiz quadrada de 2 vezes 0 mais 1 elevado ao cubo, né? Tá certo? E, professor, quando o senhor colocou aqui a raiz, o resultado da integral, o senhor não levou a constante, porque na integral definida, eu não preciso colocar a constante, só na indefinida, porque eu não sei exatamente qual é o resultado, se tinha constante ou não. Aí, como aqui a constante sempre vai desaparecer, então eu nem coloco. Perfeito? Então, vai dar aqui, ó, 1 terço, raiz quadrada de 9 ao cubo. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9, 9 ao cubo, menos 1 terço. Por que 1 terço? 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. 1 ao cubo é 1. 1 vezes 1 terço é 1 terço, então menos 1 terço. Tá ok? Então vai ficar 1 terço vezes... Bom, raiz quadrada de 9 é 3, e 3 ao cubo é 27. 27 menos 1 terço. Então isso aqui vai dar... vai dar assim, ó, 27 menos 1 é 26. 26 sobre 3. Por quê? 27 vezes 1 é 27. Né? Como o denominador é igual, repete, né? Ó. Aí aqui deu 27 no numerador, 27 menos 1 é 26. E o resultado é esse, 26 sobre 3. Perfeito? Entendido a ideia? Esse é o primeiro modo de fazer, que é você tirar a integral, né, sem os limites, ou seja, pegar a integral indefinida, resolver, pegar o resultado, né? Ó, o resultado é a integral, aí colocar lá, né? Para utilizar o teorema fundamental do cálculo, fazer as substituições. Né? A integral de raiz quadrada de 2x mais 1 é 1 terço, raiz quadrada de 2x mais 1 ao cubo. Só que aqui está de 0 a 4, no intervalo. Então, intervalo de 0 a 4, substitui tudo direitinho. Perfeito? É isso. Então, esse é o primeiro modo de fazer. O segundo é mais rápido, na minha opinião.
O outro método, geralmente, preferível, né? Ó, tá até aqui, ó, ele prefere o outro método. Consiste em se alterar os limites de integração ao se mudar a variável, né? Porque acontece, quando tu muda a variável, esses valores aqui também, em geral, mudam. Às vezes não, mas na maioria das vezes muda. Tá certo? Para que o resultado seja o mesmo. Ó. Lembra que o resultado é 26 sobre 3. Né? Então, vamos ver como é que seria do outro jeito, né? Ó, eu vou lhe mostrar agora do outro jeito, tá certo? Eu vou apagar e colocar de novo para lhe mostrar do outro jeito, né? Então, eu quero resolver a integral de 0 a 4, raiz quadrada, de 2x mais 1, dx, tá certo? Agora eu vou resolver aqui mesmo tudo, né? Sem nenhum problema. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou dizer novamente, aqui não vai mudar. O u é 2x mais 1. Essa parte não muda. A interna é a mesma, porque é a mesma função, tá certo? Aí, novamente, aí o du é igual a 2dx. Tá certo? Tá ok? Aí, quando você for fazer aqui, ó, olha o que vai acontecer. Não vou colocar os limites ainda não, certo? Você vai ter aqui, ó, raiz quadrada de u. Aí você precisa acrescentar o 2 aqui, né? Ó, e aqui fora o meio. Então, aqui tem que ter o meio. Perfeito? Para ficar du. Entendido? Como a gente fazia normalmente. Agora, eu lhe falei ó, que nós vamos mudar os limites de integração. Aqui eu tenho dois limites. Quando x é 4, porque aqui é valor de x, né? Ó, e quando x é 0. Tá certo? Aí o que acontece? Eu vou mudar a variável de x para a variável u. Ó. Isso aqui com x é 0 até 4. Mas quando for u a variável, como é que vai ficar? Aí eu vou fazer adaptação. Eu falei que o u é o dobro do x mais 1, tá certo? Então, quando x for 4, aí aqui, ó, o que vai ser o u? O u vai ser 2 vezes 4 mais 1, né? Porque o u é 2x mais 1. Então, o u vai ser 9. Tá certo? Aí, quando for 0, então, o u vai ser 2 vezes 0 mais 1. Então, vai ser 1. Ah, professor, então mudou tudo. Agora não é mais de 0 a 4, é de 1 até 9. Perfeito? Esse é o segundo método, que você já vai resolver tudo direto. Você não resolve separado, traz para cá. Então, vamos continuar. Isso aqui é meio. Tá certo? Ainda vou colocar a integral de 1 a 9. Aí, u elevado a meio. Deu? Aí, novamente. Isso aqui vai ser meio. Vezes. Essa integral é u elevado a 3 sobre 2. Sobre 3 sobre 2. Precisa colocar a constante? Claro que não, né? De 1 até 9. Tá ok? Então, isso aqui é igual, tá ok? A meio, vezes 3 meios, vezes raiz quadrada de u ao cubo, só que de 1 até 9, né? Agora eu vou substituir, ó. Viu a diferença? Que no outro, eu resolvi essa integral, voltei para a variável x, e como era x, substituí o 0 e o 4. Como eu mudei para a variável u, mudou os valores do x. Não é mais x, é u. Ó. Quando o x é 4, o u é 9. Por quê? Porque é 2 vezes 4 mais 1. Quando o x é 0, o u é 1. Por quê? Porque é 2 vezes 0 mais 1. Então, é isso que vai ser substituído, né? Ó. Aqui eu me equivoquei, porque aqui é 2/3, né? Ó. Porque tem que inverter, né? Ó. Então, vai cancelar o 2 com 2 e vai ficar 1/3. Tá certo? Aí eu vou substituir aqui, ó. Primeiro 9. Raiz quadrada de 9 ao cubo, menos raiz quadrada de 1 ao cubo. Depois o 1, né? Ó. Então, ficou 1/3 vezes... raiz quadrada de 9 é 3 ao cubo, 27. Menos 1. E dá o que a gente já sabia, que é 26 sobre 3. Perfeito? Porque 27 menos 1 é 26. 1/3 vezes 26 dá 26 sobre 3. Tá certo? É o mesmo jeito, mas só que eu acho que é de maneira muito mais rápida. Mais simples, né? Mas não esqueça, se você mudar a variável, em geral, muda os limites de integração. Porque os limites são para a variável x. Se você mudou para a variável u, aí você faz aqui a mudança de acordo com o que você disse quem era o u. Tá certo? Senão o resultado não dá o mesmo. Tá ok? Então é isso. Tá? Então, vamos lá.
Bom, se G' for contínuo em AB e F for contínuo, então, ó, aqui é só justificativa, né? Ó, tá certo? Do segundo método, ó. Lembra, ó? A gente falou que era o U, ó. Aí mudou os valores, ó. G de A e G de B, né? Porque, ó, aqui, ó, é a interna, né? Ó. Agora o U vai depender da interna, então vai mudar o valor, né? Ó, é por isso, tá certo? Que mudou como a gente fez o nosso G de X lá, era o 2x mais 1. Então, a gente substituiu lá, né? Ó, aí ficou o G de 0 e o G de 4, né? Tá certo? Então, é isso. Então, vamos lá? Mas aplicando uma segunda vez o teorema fundamental do cálculo, temos, né? Ó, olha aí, perfeito? Na verdade, ó, é a expressão da função composta, né? Ó, tá ok? É só a expressão da função composta, do U lá, né? Ó, é exatamente o que nós fizemos, tá? Então, ó, essa aí nós já fizemos, eu não vou fazer de novo, tá ok? Olha aí, quando o x é 0, o U é 1, e quando o x é 4, né? Ó, quando o x é 4, o U é 9. Então, a nossa nova integral não vai ser de 0 a 4, vai ser de 1 a 9, como a gente já fez, né? Ó, a integral virou de 1 a 9, aí o meio, né? Aquele meio lá que a gente colocou para ajustar, né? Direitinho, tá certo? E dá o mesmo resultado. Tá ok? É isso. Tá? Então, vamos lá. A regra da substituição para as integrais definidas. Para a integral definida, não há necessidade de retornar para a variável x, tá certo? Após a integração. Simplesmente calculamos a expressão em U entre os valores apropriados, né? Que a gente vai descobrir os novos valores do U, como aconteceu no nosso exemplo. Perfeito? Ó. Então, na verdade, ó, esse é o gráfico de raiz quadrada de 2x mais 1 e o gráfico de raiz de U. Ó, né? As regiões são diferentes, mas as áreas dão exatamente o mesmo valor. Tá certo? Tá ok? Ó? Porque aqui ó, é de 0 a 4, que é o equivalente a de 1 a 9, né? Ó? Porque a altura dessa é menor do que a altura dessa. Então, as regiões têm formato diferente, mas têm a mesma quantidade de área. Certo? Vamos fazer esse outro aí, ó. Esse outro aqui, ó, eu acho melhor escrever ele assim, ó, para arrumar e para você já ver o que está acontecendo, ó. Se não tivesse expoente aqui, eu deixava na fração. Mas como tem o expoente, é melhor tirar da fração, tá certo? Tá? Eu vou repetir e fazer do outro jeito, tá? Então, vamos lá. Vou repetir. dx sobre 3 menos 5x ao quadrado. Olha só como a ideia é simples. Integral de 1 até 2, tá certo? Aí, ó. 3 menos 5x elevado a menos 2 dx. Por quê? Porque estando dessa forma, deixa eu só fazer aqui um ajuste rapidinho. Porque estando dessa forma, eu já vejo quem é a interna. Se eu deixar dessa forma que está aqui, aí já não vai ficar assim, já vai ficar um pouco mais difícil. Assim não, eu já vejo quem é a interna. A interna é esse aqui, ó. Então, é esse cara aqui, ó, que vai ser o U. E eu vejo que eu vou usar a regra da potência. Agora, se não tivesse expoente, aí eu teria certeza que era o logaritmo que ia dar, quando eu chamasse esse aqui de U. Perfeito? Como a gente fez lá com o seno e o cosseno. Tá ok? Então, vou fazer aqui, né? Ó. Já sei quem é a interna. É 3 menos 5x. Tá certo? Quando eu fizer isso, ó, já vou começar adiantando aqui as coisas para você ver como é que fica, né? Ó. Perdoe aí a integral, vai ficar U elevado a menos 2. Mas, como é U, eu tenho que fazer aparecer o DU, né? Ó, então, vamos ver lá como é que o DU aparece. Menos 5, né? A derivada. Aí o DU é menos 5 dx. Aí o que é que eu faço? Né, ó, eu tenho dx, então vou colocar menos 5 aqui, ó. Se eu colocar menos 5, né, ó, tem que ser entre parênteses, né, ó, aí o DU é menos 5 dx, tá certo? Só que tem aquele detalhe. Como eu coloquei o menos 5, eu tenho que fazer a compensação dele aqui, ó. Menos 1 sobre 5. Ou 1 sobre menos 5, que dá na mesma. Porque menos com menos é mais, né, ó. Aí 1/5, né, ó, menos. Coloquei no lugar errado lá, né? Mas vai ficar lá também, né? Isso não importa. Menos 1/5, aí menos com menos é mais. 1/5 vezes 5 é 1. Multipliquei por 1, não alterou nada. Então, tudo certo, né? Agora é o DU.
que falta agora? Os limites de integração. Aí eu vou lá fazer aqui, ó, para ver como é que fica, né? O x pode ser, é 2 e o x começa no 1. Aí, quando o x é 2, ó, quem vai ser o meu u? Aí eu vou substituir aqui, ó. 3 menos 5 vezes 2. Menos 5 vezes 2 é menos 10, é menos 7. Agora, quem vai ser o meu u aqui do limite inferior? 3 menos 5. Agora o x é 1, né? Ó. Só substituir no lugar do x 1. Dá 5, vai dar menos 2. Ah, então a minha nova integral, ó, vai variar com o u de menos 2 até o u menos 7. Ou é um novo intervalo. Por quê? Porque quando você mudou a variável, você mudou a função. Então, aquela região que talvez fosse de integração, se realmente for de integração, ou mesmo que não seja, ela mudou. Entendeu? Então, tem que haver um ajuste para que você tenha o mesmo resultado. Então, é isso. Agora sim, agora eu vou fazer, né? Então, vai dar menos 1/5. Tá certo? U elevado a menos 2, então é vezes U elevado a menos 1 sobre menos 1. Porque como é potência, soma 1. Tá certo? Tudo isso calculado, né? Ó, tudo isso calculado de menos 2 até menos 7. Perfeito? Tá ok? Ei, professor, o senhor não disse que aqui embaixo é sempre o menor e em cima é sempre o maior? É verdade. Mas a gente está fazendo o que está sendo dito aqui, ó, na nossa substituição. E na nossa substituição está dando assim. Se a gente fizesse ao contrário, daria errado. Perfeito? Deixa eu apagar essa parte aqui de baixo, né? Ó, que eu não vou mais usar. Tá certo? Como eu já coloquei tudo lá, os limites, tudo, então não preciso mais disso. Tá ok? Como eu não preciso mais disso, né? Ó, agora eu vou voltar para continuar resolvendo. Então, aqui é igual. Tá certo? A menos 1/5. Tá certo? Ó, esse menos 1 eu já posso somar, multiplicar aqui com esse menos e dar mais. Aí vai ficar 1 sobre u. Tá certo? 1 sobre u de menos 2 até menos 7. Tá ok? Veja que na integral definida, ó, no resultado, eu não acrescentei a constante porque não há necessidade. Aí a gente vai só substituir aqui, ó. 1/5, aí vezes 1 sobre menos 7, menos 1 sobre menos 2, né? Então, isso vai dar 1/5 menos 1 sobre 7 mais 1 sobre 2. Por quê? Menos com menos aqui é mais, ó. Tá certo? Então, é isso que eu tenho que resolver. Então, vai dar 1/5 vezes 14, né? 7 vezes 2, 14. 14 dividido por 7 é 2. 2 vezes 1 é 2, então dá menos 2, por causa do sinal de menos. 14 dividido por 2 é 7. 7 vezes 1 é 7, mais 7, por causa do sinal do 1 é mais. E isso vai dar 5 sobre 5 vezes 14. Professor, por que não multiplicou? Porque eu vou cancelar. Ó. E o resultado disso é 1 sobre 14. Tá certo? Por isso que eu não multipliquei. Senão eu teria que simplificar de novo, né? Ó. 5 vezes 14 é 70, né? Ó. Aí vai ficar 5 sobre 70. Aí simplifica por 5. 1 sobre 14. Então, para evitar isso, eu já cancelei aqui, né? Ó, e deu 1 sobre 14. Perfeito? Tá? Então, é simples exatamente dessa forma, né? Ó. Que é o que vai acontecer aqui, ó, né? Tá? O U é 3 menos 5x, o DU é menos 5x dx, né? Ó, aí faz aquela diferença que ele passa ao menos 5 dividindo, aí fica menos DU sobre 5 para substituir e tirar o menos 1/5 de dentro, né? Ó. Aí quando o x é 1, o U é menos 2. E quando o x é 2, o U é menos 7. Tá certo? Integral, né? Ó, como a gente sabe, ó, ele permaneceu, mas a gente sabe que não precisa, a gente vai fazer para dar esse, aí menos com menos dá mais, né? Ó, 1 sobre 5u, aí fez direitinho e tal, aí deu 1 sobre 14. Como a gente já sabia. Tá certo? Então vamos seguir. Né? Ó, como é que faz esse? E agora? Quem vai ser o U? Se o U sobre x, a derivada vai dar o dx. Aí o ln não vai sumir, né? Ó. Se você falar que o U é o x, dá problema. Porque o du é igual ao dx. Ah, que problema vai dar, professor? Ó, quando você for fazer a integral, ó, vai ficar sobre u
ln de x não dá para substituir. du dá para integrar? Não, eu tenho duas variáveis diferentes, então eu não posso integrar. Perfeito? Né? Porque o u e o x são variáveis independentes. Não é? Então, não dá para integrar com duas variáveis independentes. Tá legal? Então, a gente apaga e faz uma alteração, né? Então, vamos lá. Já entendeu, né? De 1 até o E, ln de x sobre x dx. Tá certo? Aí você vai falar que o u, então, ó, se o u não pode ser o x, só pode ser o ln de x. Aí quem é o du? 1 sobre x dx, né? Porque a derivada do ln de x é 1 sobre x. O dx estava dividindo, passou multiplicando, né? Ah, agora sim. Agora vamos lá, né? Fazer o ajuste aqui da mudança de variável. O x é o E e o 1, né? Quando o x for o E, quem vai ser o U? Vai ser ln de E, e o ln de E a gente sabe que é 1. Vai ser ln de 1. O logaritmo de 1 é sempre 0, né? E por que aqui deu E? Porque não esqueça que o ln de E, né? Só lembrando, é a mesma coisa que o log de E, e o ln é um log na base E. Então, isso dá E. Isso dá 1, desculpa. Isso dá 1, né? A mesma base é 1. E aqui, ó, é como se fosse, ó, o ln de 1 é a mesma coisa, é o log de 1 na base E. Não importa a base, o logaritmo de 1 é sempre 0. Tá certo? Então, vou apagar aquele excesso ali, né? Para a gente continuar. Como você está vendo aí, ó, as ideias são bastante simples, né? Vou resolver assim, desse jeito, e depois eu vou resolver daquele primeiro modo, tá? Então tá, agora nós mudamos aqui, né? Então, eu vou só reescrever, só para colocar de maneira bem organizada. 1 até o E, ln de x, vezes 1 sobre x dx. Só para você ver a substituição. Primeiro, integral. O 1, né? Ó, o 1, quando o x é 1, o u é 0. Então, vai para 0 aqui, porque aqui vai ser com a variável u. Quando o x é E, o u, ó, é 1. Então, vai ser de 0 a 1. Tá certo? O ln de x não é ln de x, agora é u, vezes 1 sobre x dx é o nosso du. Então ficou muito fácil. Então, isso aqui, ó, é u ao quadrado sobre 2 de 0 a 1. Então, isso aqui é igual a 1 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2, utilizando o teorema fundamental do cálculo, e o resultado disso é meio. Perfeito? Então, a integral definida, nunca esqueça, tem sempre resultado numérico, tá certo? A não ser que esse ou esse seja variável, né? Aí sim vai ter resultado não numérico, mas se for número aqui e número aqui, ó, o resultado tem que ser numérico. Perfeito? Ok? Então, o resultado é meio, tá? Agora eu vou fazer daquele outro jeito, né? Daquele primeiro modo, né? Ó. Então, qual é o primeiro modo? Meu resultado é esse, o meu problema é esse aqui, ó, resolver ln de x sobre x dx. Aí eu tiro lá, ó, a integral indefinida e resolvo só ela. Como eu já sei quem vai ser o u, ó, o u vai ser o ln de x, então o du vai ser 1 sobre x dx, tá certo? Então isso aqui vai ser igual a integral de ln de x vezes 1 sobre x dx. Isso aqui é igual a integral de u, du, porque o ln de x é u, e 1 sobre x dx é o du. Tá certo? Então, isso aqui é u ao quadrado sobre 2, ó. Como é integral indefinida, mais a constante. Aí eu volto para o inicial. Quem é o u? É o ln de x ao quadrado sobre 2, mais a constante. Pronto. Agora eu vou resolver aqui, né? Isso é igual a integral de 1 até E, porque 1 até E, porque estou resolvendo tudo com x. Eu não mudei para u. Não é? Na verdade, eu mudei para achar o resultado. Mas aí, ó, como eu vou continuar com ln de x sobre 2, né? Opa, eu cometi um pequeno equívoco, porque eu já resolvi isso, eu não preciso repetir a integral. Então, vamos lá, né? Vamos lá, então, resultado. A integral de ln de x sobre x, eu já calculei e deu ln de x ao quadrado sobre 2, tudo isso de 1 até E. Então, o limite não mudou aqui, né? O limite é o mesmo.
Agora eu vou substituir. Tá certo? Opa, eu cometi um outro equívoco que já ia dar errado. Você conseguiu ver aqui, ó? O 2 não é aqui, né? Ó? O 2 é fora do parêntese, né? Ó? Senão ia dar errado, tá certo? Como assim ia dar errado? Porque ia ficar x ao quadrado, aí ficaria 2 ln de x, que não é a mesma coisa, né? Ó? Porque quando o expoente está no logaritmando, o expoente pode multiplicar o ln, que não é o caso aqui, ó. É o quadrado do resultado que você obtiver quando calcular o ln do número que tiver aqui, tá certo? Que é o que nós vamos fazer agora, ó. Ln de E elevado ao quadrado. Tá certo? Sobre 2. Ln agora do 1 elevado ao quadrado sobre 2. Entendeu o que eu disse? Se o quadrado tivesse aqui, então seria E ao quadrado. Aí o 2 viria para cá, cancelaria o 2 com o 2, o resultado seria 1. E o resultado disso não vai ser 1, vai ser meio, como a gente sabe, né? Tá certo? Agora sim, Ln de E a gente já sabe que é 1. 1 ao quadrado é 1 sobre 2. Menos. Ln de 1 é 0, então é 0 ao quadrado sobre 2. Então o resultado disso é meio, como a gente já sabia. Perfeito? Só que feito desta outra forma, tá? Tá ok? Né? Essa que é resolvendo a integral indefinida separada, pega o resultado, coloca lá, e os limites não mudam, né? Tá? Então, vamos lá. Que não é o caso desse jeito de resolver, né? Quando x é 1, ln de 1, então, o U é 0. Quando x é ln de E, então, é igual a 1, né? Ó, como a gente viu, ó, o du é dx sobre x, né? Ó. Aí só substituiu, né? Mudou para 0, 1, né? Como a gente já sabia. Substituiu 1 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2 é meio, como a gente já sabia, né? Ó, é essa área aí que você calculou. Tá. Mas uma coisa importante, que nem sempre quando você resolve a integral definida, o resultado é uma área. Nem sempre. A gente vai ver exemplo disso. Não se preocupe. Uma vez que f de x de ln de x sobre x é positiva para x maior que 1, a integral representa a área da região sombreada da figura do lado. Justamente por isso. Na parte do gráfico que está para baixo, o resultado da integral é negativa. Aí isso dá problema quando você estiver calculando área, eu já lhe avisei, né? Na outra aula. Ok? Integrais de funções simétricas. Não é? Bom, a gente não falou disso, né? Mas aqui tá. Se tu tem uma função que é assim, ó, f de menos x e o f de x são iguais, essas funções são chamadas de par. Se em vez disso, o f de menos x for menos f de x, ou seja, é como se o x, se o menos saísse, né? Aqui ele simplesmente desapareceu, né? Mas aqui ele saiu. Essas funções são chamadas de ímpar. Então, aqui, ó, isso implica que f é par. E isso aqui implica que o f é ímpar. Tá certo? O que acontece aqui? Né? Um exemplo disso. Se a sua função é f de x igual a x ao quadrado, ela é par. Por quê? Quem é o f de menos x? O que a função faz? Pega o cara que está aqui dentro e eleva ao quadrado. Então, é menos x elevado ao quadrado. Menos ao quadrado dá mais. Então, fica x ao quadrado. Mais x ao quadrado é o f de x, ó. Então, ó, o f de menos x é igual a f de x. Então, a função x ao quadrado é uma função par. Já a função f de x igual a x ao cubo, aí essa é uma função ímpar. Quer ver? Ó? Calcule o f de menos x. Então, vai dar menos x ao cubo, porque é isso que a função faz com o cara que está aqui dentro. Ó. O cara que está aqui dentro, no caso x, é elevado ao cubo. Como é menos x ao cubo. Mas base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. E x ao cubo é x ao cubo. Então, isso aqui é menos. O x ao cubo não é f de x? Então, é menos f de x. Oh, ficou ruim aqui, né? Deixa eu apagar e escrever de novo. Menos f de x, ó. É como se o menos tivesse saído, né? Ó, tá certo? Então, a função x ao cubo é função ímpar, né? Uma outra função par muito conhecida é essa aqui, ó. fx igual a cosseno x. Por quê? Porque o cosseno do negativo é o mesmo que calcular o cosseno sem o sinal. E uma outra função que é bem conhecida, que é ímpar, que a gente vai precisar, né, mais tarde, né, para você que está fazendo engenharia, né, engenharia de controle de automação, a gente vai precisar dessas ideias lá no cálculo avançado,
é que o cosseno, melhor, o seno de menos x é como se você tirasse o menos. Menos seno de x. Porque é uma função ímpar. Tá certo? Então, ó, o que ele está dizendo é o seguinte. Agora eu vou lhe falar, vou justificar o que ele está dizendo aí. Ó. Porque a ideia é a seguinte: os gráficos de funções pares são assim. Ó. Por exemplo, né? Aqui, essa minha linha está terrível, né? Deixa eu apagar essa outra aí, que eu acho que agora ficou melhor. Ficou mais ou menos, ficou menos torta. Ó, por exemplo, eu vou fazer aqui um desenho. Lembra que de menos π sobre 2 até π sobre 2, o gráfico do cosseno é assim? O eixo y funciona como um espelho. Ó. O que acontece aqui do lado direito do eixo y não é? Ó, é reflexo do que acontece do lado esquerdo, e vice-versa. Né? O que acontece do lado esquerdo é reflexo do lado direito, exatamente igual. Isso caracteriza as funções pares. Aqui é um pedaço do gráfico do cosseno, tá certo? Do x ao quadrado também, né? Ó, deixa eu apagar aqui o do cosseno e vou colocar o x ao quadrado para você ver, que eu falei que também era par, né? Lembra que a parábola x ao quadrado é assim, ó? Ela faz isso, né? Aí aqui, ó, isso funciona como um espelho, porque ela vai fazer exatamente a mesma coisa, só que aqui pro outro lado, né? Ó. Suponha que eu consegui fazer bem direitinho, como a imagem, né? Ó, funciona como um espelho. Por quê? Porque a função x ao quadrado é função par. Tá ok? Tá. Agora eu vou lhe mostrar o seno. Opa, apaguei a linha errada, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar com a linha, né? Já dá direitinho. Pronto. Né, ó. Agora eu vou colocar aqui, ó, o cosseno. Ou o cosseno já foi, né? Que é função par. Agora é função ímpar, né? Ó. Ah, eu nem falei, né? Na função par, ó, como você viu que acontece do lado direito, acontece do lado esquerdo, por exemplo, aquela do cosseno que... Caramba, apaguei. Só um minuto. Agora sim. Aquela do cosseno, deixa eu voltar aqui com o cosseno de x. Para justificar o que ele fez aqui, né? Como essa linha é exatamente igual a essa, como no reflexo, se eu quisesse a área de 0 a π sobre 2, ó, é só calcular essa. Como essa aqui é igual, é só calcular essa e multiplicar por 2, ó, como ele está dizendo aqui. Ó. De 0 a A, que no caso aqui é 0 a π sobre 2, multiplicar por 2. Vai dar de menos A, ó, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Ó. Perfeito? É só justificativa, tá? Agora, quando ela é ímpar, tem um detalhe. Que eu acho que não deveria ser falado aqui ainda, né? Mas tá aqui, né? Vamos lá. Quando ela é ímpar, olha o que acontece com o gráfico. Olha o que acontece com o gráfico quando a função é ímpar. Tá certo? Eu também vou colocar aqui, ó, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aqui é como se for a 1. E aqui é como se for o menos 1. Aí eu vou fazer aqui, ó, tentar fazer direitinho. Vou tentar simbolizar aqui, ó, o gráfico da função seno de menos π sobre 2 até π sobre 2. Agora, olha só. Veja que eu fiz o desenho em pedaço, né? Mas esse pedaço, ó, se ela fosse par, ele teria que repetir para cá, assim, né? Imagina que ele repetiu para cá, aí você inverteu para baixo. Quando você fez isso, você fez o gráfico da função ímpar, né?
Você repetiu como se fosse par, mas em vez de deixar aqui, ó, você emborcou aqui para baixo. Emborcou para baixo, né? Quando você faz isso, você tem o gráfico de uma função ímpar. Ela é simétrica em relação à reta y igual a menos x. Tá ok? Aí, ó, imagina que você queira essa área aqui, ó. Como é a mesma linha, só que emborcada aqui, né, ó, para baixo, então isso aqui é do tamanho desse. Tá certo? Não é, ó? Aí, como essa parte aqui é negativa e essa parte aqui é positiva e é do mesmo tamanho, o que a integral vai dar? A integral vai dar zero. Porque o valor que vai dar aqui, ó, em módulo, seria o mesmo. Mas como eles são simétricos, um é positivo, outro é negativo, o resultado vai dar zero, né? Ó? Então, você não precisa nem fazer conta. Então, essa é só a justificativa do que está acontecendo aí, tá? Se tiverem dúvida, entrem em contato, tá? Que a gente resolve, tá ok? Ó? Aí tá aqui, né? Ó? É como eu lhe disse, né? Ó, o gráfico. Quando ela é ímpar, um lado dá negativo e o outro lado dá positivo, por isso que a integral dá zero. Tá certo? É isso. Aí, ó, essa função aqui, ó, uma vez que f de x é igual a x à sexta mais 1, satisfaz f de menos x igual a f de x, ela é par. Então, ó, se eu quiser calcular a integral de menos 2 a 2, eu não preciso calcular direto de menos 2 a 2. Eu calculo de 0 a 2, só a metade, né, ó, e multiplico por 2, porque como ela é par, né, ó, e os números são simétricos, o que vai dar de um lado vai dar do outro. Então, é só calcular um, tá certo? Aí, por que faz isso? Porque, às vezes, a conta fica mais simplificada, né? Quando você vai colocar zero aqui, ó, quando você substitui o 2, dá esse aqui. Quando você vai colocar zero, dá tudo zero, não precisa colocar, só precisa colocar a substituição do 2, ó. Tá certo? Essa é a facilidade. Tá ok? A ideia é essa. Simples assim, tá? Agora, essa outra aqui, ó, aqui faltou o sinal, ó. Aqui é menos x igual a f de menos x, olha só. Essa integral aqui, ó, ela é bem difícil de resolver. Muito difícil de resolver. Aí, o que vai acontecer? Como ela é ímpar, né? Você conseguiu provar que ela é ímpar e ela é muito difícil de resolver, e os valores aqui são simétricos, ó. A gente viu aqui, ó. Quando a função é ímpar, né? Ó, menos x igual a menos f de x, a integral de menos a até a da função vai dar zero. Você não precisa nem fazer conta, ó. A integral é zero. Por quê? Tente resolver essa integral. Só Jesus na causa. Tá certo? Então, por hoje era isso, tá certo? E a gente se encontra na próxima aula, onde ainda vamos continuar falando das integrais. Até lá!